Um homem, quando está apaixonado, está disposto a tudo e vai mudar as linhas do destino para ficar com sua mulher, mesmo que isso custe tudo. E esse é o filme Agentes do Destino de 2011. E eu sou EF, o estagiário do futuro. Então vamos recapitular. David Norris está concorrendo ao Senado por Nova York, e esse sempre foi seu maior sonho em muitos anos, e por seu trabalho impecável, ele se tornou um dos favoritos, e mais certo que ele ganharia só se fosse ganhar 2 vezes, pois já estava a mais de 10 pontos na frente do maior adversário. O problema é que o destino não funciona como queremos, e algo está para acontecer, pois ele foi a uma festa da escola e acabou bebendo, e tudo foi parar na internet, o que acabou com sua reputação, pois ele seria o senador mais jovem do país, então ele colocou tudo a perder. Do outro lado da cidade, vemos alguns homens de preto preparando algo maior, e um deles era o Canela Fina e estava muito cansado, mas queria terminar o trabalho antes das férias, e vemos que David estava desolado, pois precisava fazer seu discurso de derrota, mas ele sentia que tinha algo de errado e vai no banheiro para treinar seu discurso, pois ele ainda tentaria daqui a 4 anos e começa a fazer um discurso que não dava motivação, mas o destino tem muitas camadas, pois uma mulher estava escondida no banheiro porque entrou em um casamento de penetra. Ela se chama Elisa, e o reconhece e diz que votaria nele, pois o outro parecia um velho muito esquisito e seu nome terminava com Biden. E os dois começam a conversar na sinceridade, e ela diz que ele poderia fazer um discurso melhor, pois parecia que estava engessado. E instantaneamente os dois criam um laço muito estranho e começam a se pegar. Mas Charlie, o assessor do David, aparece na hora e corta o clima, porque já estava na hora do discurso, e Elisa sai correndo antes que fosse pega pelos seguranças. David se prepara para seu grande discurso de derrota e começa a ler os papéis, mas ele se sente inspirado a falar o que realmente estava sentindo para poder se conectar com seus eleitores, mas Charlie sente que ele falaria besteira. Eu não sei que vontade é essa que você tem de fazer merda, eu não vou entender isso. Mas ao contrário do que parecia, aquele foi um discurso que ajudou e o tornou favorito para a próxima eleição. Alguns homens de preto estão tramando na praça o próximo movimento, e o Canela Fina precisa derrubar o café na camisa dele para ele perder o horário. Mas aquilo daria um rumo na vida dele, pois eles mexiam nos pequenos detalhes e David acorda em mais um dia normal e conseguiu um emprego e uma grande financeira. O problema é que ele passa pela praça, mas o Canela Fina estava dormindo, então ele não perdeu o ônibus e por acaso ele se encontra com Elisa. Ele tenta correr atrás do ônibus para corrigir, mas David começa a conversar com Elisa e os dois se sentem próximos de uma forma nunca antes vista. E ele sempre recebe ligações importantes, mas perto dela ele sentia que nada mais importava. E o Canela Fina acaba sendo atropelado, então se estava ruim, quer dizer que agora está pior. E antes de descer do ônibus, ele pega seu número, pois agora não perderia aquela mulher. Charlie liga e diz que o projeto de energia solar não era promissor, mas David sabia que um futuro próximo daria muito bom. E chegando no trabalho, ele fala com todos tranquilamente, mas ninguém responde. Ele chega na sala de reunião, estava cheio de pessoas estranhas e ele percebe que todos estavam paralisados. Ele sai correndo desesperado, mas o homem de chapéu sempre aparecia na frente dele, mesmo ele fechando todas as portas, e ele acaba sendo capturado. David é levado em um galpão esquisito e o agente Richard quer começar o processo de extração de memória, mas o superior aparece e diz que o pedido foi negado, então eles teriam 2 opções: ou apaga tudo e fica bobo, ou convence a fingir que não viu nada daquilo e segue sua vida tranquilamente. Ele tenta fugir, mas o local era totalmente controlado por eles, e Richard diz que eles eram agentes do destino e precisavam manter tudo na ordem, mas ele acha que é loucura e faz alguns testes, mas Richard acerta tudo o que ele estava pensando. Ele diz que eles eram responsáveis por fazer pequenos detalhes acontecer na vida de alguém e mudar o rumo para algo bom ou algo ruim. E diz que ele nunca deveria ter encontrado com Elisa no ônibus, mas aconteceu um pequeno erro de cálculo. David não entende por que não poderia ficar com ela, e Richard diz que o destino dele depende disso, e se tentasse contato com ela, ele ficaria bobo, e queima o número para ele nunca mais encontrá-la, e quando ele volta para a realidade, tudo estava como parou,
Mas Charlie estava diferente, pois ele não gostava do projeto de energia solar, mas agora estava concordando com tudo, pois seria o futuro. E David não sabe o que falar, pois se tentar falar o que aconteceu, ou vai se passar de louco, ou eles vão aparecer e ele realmente vai ficar louco. Durante todo esse tempo, ele tenta lembrar o número da Elisa, mas ele só lembra os 5 primeiros dígitos e precisaria fazer muitas combinações. Então o agente Mitchell aparece e diz para o encontrar nas barcas que responderia tudo o que ele quer saber, pois o cabeça estava de olho em tudo e tudo estava dentro de um projeto maior. E David não entende o que eles eram de verdade, mas em outros tempos e religiões, eles já foram chamados de anjos. Ele vai até as barcas e Mitchell explica que quando existe água ao redor, a habilidade deles fica fraca e não poderia ser detectado. Então ali poderia responder as dúvidas e explica que ele fazia parte de um plano maior e tudo foi manipulado. Mas uma coisa ele não sabia: o porquê eles tentaram separar os dois, pois aquilo fazia parte de um plano que só os superiores saberiam. E durante 3 anos ele fez a mesma rotina e pegou o mesmo ônibus todos os dias. Um certo dia, ele vê ela passando na rua e desce desesperado, pois essa seria sua grande oportunidade. E ela fica surpresa, pois ele de certa forma era famoso, então seria fácil de encontrá-lo. Mas como ele nunca entrou em contato, achou que não ligava. Mas ele diz que perdeu a carteira e ficou procurando durante todo esse tempo. Ele a chama para sair e diz que não sabia como a encontrar. E Richard recebe um chamado que ele estava saindo do plano e eles começam a ser perseguidos, pois se naquele dia eles se beijassem, ficaria mais difícil de separar. Então eles chamam Charlie e cortam o clima mais uma vez, e nesse ano ele teria mais uma chance de concorrer ao Senado, então não poderia colocar tudo a perder. David está feliz, pois agora sabe quem é Elisa e aonde encontrá-la, e ela é uma dançarina profissional e estaria ensaiando perto das docas onde ele faria seu discurso. Mas o que ele não sabe é que tudo foi manipulado e mudam mais uma vez o ensaio, então depois do discurso ele vai atrás, mas não a encontra, e percebe que tudo estava dando errado misteriosamente. Os agentes percebem que precisavam lembrar as consequências, e David fica assustado e diz que não desistiria dela. E ele percebe que nem os agentes sabiam, porque eles não poderiam ficar juntos. Então ele fica mais motivado ainda e consegue o endereço da escola de dança dela. O problema é que quando vai pegar o táxi, acontece um acidente. E galera, por causa de uma mulher, ele é capaz de mudar o destino de outras pessoas. Já avisei que vai dar merda isso. Um policial começa a interrogar sobre o acidente, e ele percebe que ele estava trabalhando para eles para conseguir mais tempo, e ele não poderia vê-la dançar ou ficaria muito pior, pois criaria laços e eles vão entrando em várias portas pela cidade para conseguir atalhos, mas no último segundo ele consegue chegar e não tinha o que fazer. Richard volta para a base e seu superior diz que aquilo tudo estava acontecendo por causa do destino, pois desde o começo eles nasceram para ficar juntos, mas há 5 anos o plano mudou. Mas os resquícios do plano antigo estavam neles, então não tinha o que fazer, e para corrigir eles chamariam Thompson, que era conhecido como Marreta, e ele sempre foi o melhor agente em destruir o destino das pessoas. À noite, os dois começam a ficar mais próximos e saem para várias festas da loucuragem, e ela gostava de dançar. O problema é que quando chegam em casa, os dois dão uma brincada de leve, e seus vínculos estão ficando cada vez mais fortes, mas agora Thompson estava nativa, e Elise acorda com a ligação do seu ex, que estava tentando de tudo para falar com ela, e David percebe o que estava acontecendo, e galera, aqui vem um momento de talaricagem, pois ela diz que estava noiva e estava muito feliz, mas nunca conseguiu esquecer e terminou o noivado. Depois disso, sua vida começa a melhorar e voltou a ser o favorito para o Senado, mas ele cai no golpe e fica preso na sala do além, esperando alguém aparecer. E Thompson aparece e explica que nesse mundo não havia livre-arbítrio, pois a última vez que deixaram os humanos escolherem, aconteceu a Primeira e Segunda Lutaria Mundial, então eles precisavam intervir de todas as formas, mas David não queria aceitar o destino que eles escolheram, então Thompson libera, mas diz que haveriam grandes consequências. David chega na apresentação de Elisa e ela é muito talentosa, mas Thompson aparece e diz que tudo que ele fizer terá uma consequência, e seu destino é que em 10 anos se torne presidente, e ela se torne uma das maiores dançarinas do país, mas se tiverem juntos, nenhum dos dois vai conseguir nada, e ele faz ela torcer o pé, e no hospital ele diz que aquilo foi apenas uma torção, mas poderia vir algo muito pior.
E no hospital, ele se despede dela e vai embora, pois não poderia tirar seu destino e agora tudo em sua vida começa a entrar nos eixos, pois ele vira o favorito e Elisa começa a ficar famosa e volta com seu ex. David está triste e vai até um bar da cidade e uma garçonete entrega um bilhete de um amigo. E depois ele se encontra com Mitchell nas docas, que estava chovendo, e ele diz que ele deveria lutar pelo que acredita e poderia ter tudo, e ainda ficar com a garota. Mas eles precisavam fazer um plano muito bem elaborado ou tudo daria errado, pois eles iriam contra o sistema. Mitchell mostra seu poder e diz que quando está usando o chapéu, pode abrir qualquer maçaneta virando para a direita, e diz para nunca virar para a esquerda. E ele explica que a cada porta era um atalho para outro lugar da cidade ou do mundo, e eles começam a treinar todos os pontos da cidade e não poderiam perder nenhuma entrada, ou tudo daria errado. Agora é o grande momento e Elise estava indo no cartório para se casar, e ele começa a entrar em várias portas da cidade na fuga alucinante, pois quando uma pessoa usa o chapéu sem autorização, os agentes são alertados, e ele consegue chegar a tempo e diz que ela não poderia se casar com ele, mas ela fica muito confusa com tudo, porque ele sempre sumia e aparece um agente, mas ele coloca para dormir e diz que explicaria tudo, mas precisava acreditar nele, e os dois saem correndo pela cidade, passando por vários lugares diferenciados. David não tem para onde correr e seria pego, então vira a maçaneta para o lado esquerdo e entra em um prédio estranho onde todos os agentes trabalhavam. E agora que tudo estava perdido, pois eles começam a correr, mas estavam cercados, e chegam no topo do prédio e quando seriam pegos e apagados, os dois se despedem com um beijo de cinema, e todos os agentes desaparecem e Mitchell aparece com novas ordens do cabeça, e agora ele poderia ter tudo que sonhou e ficar com Elisa, e ele diz que seu destino foi mudado porque ele mostrou que seria capaz de manter tudo em ordem. E galera, é isso que um homem é capaz de fazer por uma mulher. Aí eu te pergunto, se fosse o contrário, entre ele e o Brad Pitt, qual filme ela escolheria fazer com Angelina Jolie? Deixo a dúvida no ar. E esse foi o filme Agentes do Destino, e se curtiu a resenha, deixa o like e se inscreve com o sininho ativado, porque melhor que isso é só 2 vezes isso. Então te espero na próxima. I walk a lonely